Muito bem, meus amigos. Então, vamos começar, né? A nossa aula de hoje, o nosso Vandenberg. Bonan vesperon al vi ĉiuj. Estu ĉiuj bonvenaj al nia oka leciono de Esperanto. Hoje nós vamos tratar desses dois temas, numerais e sufixos, numerais cardinais e ordinais, e o sufixo ik, it. Vamos lá, Roberto. Então nós estamos aqui com os numerais, de 1 a 10, que são os numerais básicos, né? A partir dos quais vocês vão ver como o sistema de formação de números ou de numerais em Esperanto é um sistema genial, né? Extremamente simples e fácil, de fácil domínio, né? Então nós temos aqui os principais, os 10 primeiros números, que são os básicos, a partir deles os outros surgirão. Número 1, uno. Atenção para a pronúncia dessa pequena palavra. Uno. Evitem dizer uno. Uno. Uno não é a marca de um carro. Uno. É para ser uno. Dois us. Uno. Du, tri, kvar. Esse K é um K duro, K seco. Não tem nenhuma vogal depois dele. Nós não vamos dizer kivar, por exemplo. Não. Kvar. Pronunciou o K bem duro, emenda com a pronúncia da letra V. E o R vibra. Não vai dizer kvar. É kvar. Kvar. A mesma coisa vale aqui para o numeral 5 em relação ao K. Kven. E o N não vai nasalizar a letra I, a vogal I. Kvin. Não é kvin. É kvin. Ses, sep, ok. K também bem surdo. Não é ok, é ok. Now, dek. Não é dek, é dek. Uno, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, now, dek. Muito bem. Vamos aí para os 10 outros números seguintes, não é? Ou 9 outros números, de 11 a 19. Como é que, olha a simplicidade na formação do numeral. Em português, a gente diz 11, cria uma palavra nova. Nós não vamos criar nada novo. Mesma coisa, 12, 13, está sempre criando palavras novas. Não, a gente vai se basear naqueles numerais básicos e vamos começar a construir os próximos números. Então, de 11 a 19, o que é que a gente vai fazer? O que significa o 11? É um 10 ao qual se acrescenta uma unidade, uma dezena, a primeira dezena, dec, a qual você acrescenta a unidade. Dec, uno. Dec, du, e assim por diante. Dec, tri, dec, var, os dois Ks são pronunciados, dec, var, depois, dekvin, dek, dá uma paradinha aqui, dekvin, dekvar, dekvin, dekses, deksep, dekok, deknau. Algumas pessoas dizem dekok, a gente pode ouvir isso, dekok ou então dekok. Adiante. Bom, chegou aqui no 19. A partir daí, vamos enfrentar outras dezenas agora, né? As dezenas. As dezenas são palavras compostas terminadas por dec. Dec é a primeira dezena, né? Aí nós vamos ver 20, 30, estamos criando novas palavras em português, tá vendo? 20, 30, sempre criando palavras novas. Esperanto, a gente vai utilizar as já conhecidas e vamos dar a roupagem necessária para expressar as dezenas com suas respectivas unidades, né? Expressas pelos números, pelos numerais. Então, aí vem, a primeira dificuldade para algumas pessoas é na pronúncia disso aqui. Embora seja tão evidente, o problema na pronúncia é porque a gente não pode esquecer a regra, uma das regras fundamentais, que diz que as palavras em esperanto são paroxítonas. Palavras de duas sílabas a mais, elas terão a tônica, a sílaba mais forte, a penúltima sílaba. Então, nós não vamos dizer dudek, porque se disser dudek, você está acentuando dek.
que seria a última sílaba. Nós vamos pensar, se lembrar de tornar mais forte a sílaba anterior, que é a penúltima, que é du, que é da dezena. Então, dudek, e não dudek. Isso a gente tem que insistir, porque é uma tendência nossa, na língua portuguesa, dizer dudek, natural. Porque nós temos palavras oxítonas em português. Em Esperanto, nós não temos palavras oxítonas, nem paroxítonas, nós temos palavras nem proparoxítonas. Nós só temos palavras paroxítonas, ou seja, a sílaba tônica é a penúltima, sempre a penúltima. Dudek, tridek, naudek, 90, né? Agora, uma dezena com a primeira unidade, 21. Dudek, uno. Dudek, uno. 36. Tridec ses. Tridec ses. Muito bem. E não vai dizer tridec ses. É uma tendência natural do falante da língua portuguesa. E se você não está vigilante no começo, você acaba cristalizando esse uso e é muito difícil depois de você lembrar-se de corrigir isso aí. Então, desde o princípio, a gente chama atenção para que treine a pronúncia. É importante que você liste esses numerais todinhos no papel e comece a pronunciar. Né? Dudek, tridek, naudek, dudek, uno, tridek, ses. Adiante. Vamos agora, tendo visto o capítulo das dezenas, agora vamos para centenas. E aí a gente aprende um outro numeral básico, que é cent, 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 cent. Dulcet, a mesma coisa. A pronúncia a tônica é a penúltima sílaba. Dulcet, tricent, naucent. Terminar as centenas, vocês preencham as outras, não é? O sistema é sempre esse aí, é só completar. Quartcent, quinquecent, sextcent e assim por diante, até chegar a naucent. E vamos agora para os numerais, né? Para os milhares, né? Com os numerais, com os números mil, que é mil, não é mil. Em português a gente escreve do mesmo jeito, mas diz mil. Transforma o L em U. Aqui não. Mil. Toda letra em Esperanto, toda letra é pronunciada. Não existe palavra com letra muda, não existe letra muda, e as letras não mudam a sua pronúncia, independente do ponto da palavra em que elas apareçam. Mil é mil. E miliono, atenção para não nasalizar esses dois Os. Miliono. E nem transformar o O final em U. Não é miliono. É miliono. Milhão. Pode-se formar os números mais altos, como aqueles que se usam para dizer, para datar, né, os anos, 1800, 2800, 2025. Tá. A gente vai usar aí, vai aprender a usar esse numeral 1000 nesse contexto. Vamos lá. Por exemplo, 1980, né? 1980. 1980. 1981. 1981. 1981. 1887. 1887. 1887. Bem, por exemplo, aqui já 1 milhão, né? Trimilionoi cent dudek mil septcent tridek kvin. Então, você percorre
toda a sequência de numerais e vai simplesmente reproduzindo o que você aprendeu, não é? Sem criar nada, sem dificultar nada. Com uma Vandermeer, diferença interessante, diga. aqui é bom fazer salientar que million, million, millionoi, o Milionoi. Milion. million, porque é sempre na paroxítona, É, millionoi, é, o J que tem som de I, ele vem porque são 3 milhões, é plural, não é isso? exatamente. Exatamente. E uma coisa interessante aí é que, se você for ler esse numeral aí em português, você vai dizer 3.120.000, né? 735, né? Você É. acrescenta o i, né? Em nenhuma vez isso vai acontecer em Esperanto, certo? Esse i é dispensável, por isso, Ótimo. dispensável, tá certo? O importante é que você, se você parar para poder examinar, né, você vai encontrar exatamente aquilo que você aprendeu ao estudar os numerais básicos. Não tem nada de invenção. É, a gente vai notar isso, principalmente quando a gente chega nos numerais ordinais, que a gente tem que inventar uma série de coisas. Aqui não. Você aprendeu aqueles numerais básicos, entendeu que tem que separar as dezenas das centenas, não é? Então, isso fica absolutamente imediato. Você vai, claro que o treino vai fazer com que você tropece aqui e acolá, porque você tem que primeiro aprender a pronunciar cada número, cada elemento individualizado. Treinar bem, automatizar isso na sua cabeça, para que as coisas se tornem simplesmente fluidas. Isso acontece. Então, você vai ler trimilionoi cent dudek mil septcentridecvin. Você não vai acrescentar o i. Trimilionoi cent dudek mil septcentridecvin. Adiante. Bom, aí nós temos aqui o caso do numeral zero, né? Traduz por nulo. Zero em Esperanto é nulo. Adiante. Agora sim, formam-se os ordinais. Os ordinais, eles vão derivar dos cardinais, certo? Só que de maneira muito direta, simples, né? Sem complicações. O que é que a gente vai fazer? O numeral ordinal, ele ocupa, né? Ele ocupa a função adjetiva. O numeral ordinal é aquele que dá a ordem numa sequência de coisas. Por exemplo, ele chegou em primeiro lugar. Lugar é um substantivo. Primeiro, o que é? É o número ordinal. Ele está ocupando a função de adjetivo. Ele está caracterizando o lugar em que a pessoa chegou. Tá certo? Por ser, por ocupar a função de adjetivo e ser, de fato, um numeral adjetivo, porque nós temos numerais substantivos também, como nulo, como miliono, terminam em O, são substantivos. E nós temos a classe de numerais puramente numerais, que tem as suas terminações próprias, que são aqueles que a gente aprendeu, não é? E nós temos numerais adjetivos, que ocupam a função de adjetivo, estão qualificando, caracterizando, especificando um substantivo, vem sempre colados no substantivo. E depois nós vamos ver que existem também os numerais adverbiais. Aqui, nos atendo aos ordinais, eles vão terminar em A. Ou seja, isso, de maneira mais direta, significa dizer que a gente pega o numeral cardinal, acrescenta um A depois dele, e nós estamos agora com o numeral ordinal. Vamos ver exemplo. Então, você viu que existe o numeral cardinal, uno, quer dizer um ou uma. Uno, U-N-U, um ou uma. Se você acrescenta o A, você agora está com adjetivo.
que é um numeral. É um numeral ordinal, que indica a ordem, indica a ordem numa sequência de fenômenos que venham a acontecer. Então, você vai traduzi-lo, uma vez que é adjetivo, não é? Em português, a gente tem, para o adjetivo, não é? Uma flexão de gênero. O adjetivo, em português, pode ser primeiro ou primeira, não é? Primeiro ou primeira aula. Por exemplo, o primeiro livro, porque livro é substantivo masculino, então fica primeiro. Mas a primeira aula é um substantivo masculino. Então, o adjetivo termina em A em português. Primeira, primeiro livro, primeira aula. Então, em português, nós temos essa variação, né? Essa flexão, essa concordância, não é? Em gênero. Mas, no Esperanto, isso não acontece. O nua é o nua sempre. O substantivo vai terminar sempre em O, o adjetivo vai terminar sempre em A. Nós estamos mantendo, não é, a consistência da regra. Então, o nua, primeiro e primeira. E assim como, ainda continuando nesse tópico, assim como é, o numeral, o nua, não é? Ele, em português, ele sofre essa flexão de gênero, também sofre a flexão de número. Então, eu posso dizer primeiros ou primeiras, mas aí você vai ter que colocar um J em Esperanto, o nuai, como primeiros ou primeiras. Isso pelo simples fato de que é um adjetivo. Se o substantivo que ele vem qualificando as primeiras aulas, lá, o nuai lecionoi, o substantivo foi para o plural, ele vem concordando no plural também. Os primeiros livros, lá, o nuai libroi. Mas isso é uma coisa óbvia demais, mas é importante a gente chamar a atenção, porque está ilustrando para os que estão iniciando o Esperanto, que tem alguma dúvida ainda em relação a essa questão de concordância, a gente começar a alertar a cada um dos iniciantes acerca da importância da gente ter consciência daquilo que está fazendo com a língua. Né? Quando nós temos o numeral 2, que é o du, dois ou duas, né? Aqui é du. Em Esperanto não muda, em português muda. Para dois meninos, duas meninas. Não é? Dois meninos, duas meninas. Em Esperanto é duknaboi, duknabinoi. Não muda porque o numeral é uma classe de palavra invariável, né? Ele não varia. Então, o du é invariável por natureza, os numerais. No exceto, como lembrou Kellyton, miliono variou por quê? Porque ele é um numeral substantivo. Ele é um substantivo. Então, trimilionoi. Aí tem que ter. Porque ele é um substantivo. Substantivo, se for 1 miliono, não tá é um só. Mas se for du, a partir de 2 é miliono, trimiliono, quadriliono, e assim por diante. Então, o du, quando recebe o a, transforma-se agora no ordinal, é um adjetivo, então vai ser segundo ou segunda. E pode ganhar um J no plural, duai, se o substantivo ao qual ele se refere estiver no plural. Aí seriam segundos ou segundas. Muito bem, adiante. Quando um número tem mais de um elemento, juntam-se estes com hífen, colocando-se o A só no último. Olha a facilidade disso, né? Em português é uma loucura você fazer leitura de numerais ordinais longos, né? Que tem muitos elementos. Né? Em Esperanto é muito simples isso. Você, na escrita, você só faz acrescentar o A para dizer que é um numeral ordinal. No final, último termo, né? E todos os outros, independente do número de termos que o numeral contenha, todos os outros vão estar
ligados uns aos outros pelo tracinho de união, pelo hífen. Vejamos um exemplo. Então, aqui é o 11º. O que foi que eu fiz? Décimo, eu fiz em português. 10 foi para décimo, né? Eu alterei, criei uma nova fórmula. Em Esperanto, eu mantenho a mesma grafia, dec. Acrescenta agora, porque 11, vocês se lembram que eram duas palavras isoladas. Dec, uno. Eram dec, uno, separadas, isoladas. Mas se eu quero transformar o 11 em décimo, primeiro, 11º ou décima primeira, o que é que eu vou fazer? Eu mantenho a grafia da dezena, que é dec, coloco um traço de união, um hífen, e coloco o 1, a unidade, uno, mas agora eu acrescento a terminação A. Dec unua. Era dec uno, como cardinal, agora como ordinal, a alteração que eu fiz foi acrescentar o A, juntar os dois elementos e separá-los com o hífen. Dec unua. Agora eu tenho o numeral ordinal 11º. Um número um tanto mais extenso, que eu, em português, como é que eu deveria ler isso? 123º, ou 123ª. Não se assustem, isso é nossa língua. Então, não se assustem, menos ainda, porque nós estamos ensinando um processo terrivelmente mais simples, mais simplificado, mais direto, mais imediato, de mais fácil compreensão e domínio. Então, às vezes, as pessoas se assustam, é muito complicado. Complicado é português. Muito complicado. Complicado é qualquer outra língua que não o Esperanto. Então, nós estamos num tema em que o criador da língua se esmerou ao extremo. Nós não vamos encontrar coisa mais simples do que isso, seguramente. Então, o que foi que você fez? Era 123. Como é que isso é em ordinal? Seria cent, dudek, tri. Seria isso, 123. Cent, a palavra 100. O 20, dudek, 210. Dudek. Depois a unidade, tri. Agora, eu vou transformar em 100º, 23º, ou 100ª, 23ª, que é uma coisa difícil de as pessoas dizerem em português, mesmo se lembrarem como é que essa coisa se constrói no capítulo, nos números ordinais. O Esperanto é muito simples. Você pega o último termo e acrescenta a ele a letra A. Pronto, agora eu sei que isso aqui vai ser um numeral ordinal. Para concluir esse processo, você aproxima os outros elementos da formulação cardinal e separa-os entre si com o hífen. Então, aí você tem cent, dudek, tria. Agora, vai traduzir isso para o português é um problema que você vai ter que enfrentar com a sua própria língua, que não vai ser muitas vezes não vai ser tão simples assim. Vamos adiante. O sufixo ig, ig, é um sufixo extremamente usado em Esperanto. Formador de novas palavras, não é? Isso é riquíssimo, isso facilita muita coisa, não é? A gente tem coisas em português que a gente não sabe explicar, mas que a gente usa, coisar. Coisar. O que é coisar? Coisar a gente usa para tanta coisa, não é? No Esperanto, o ig tem essa função aproximada também. Ele vai ter o significado aproximado de fazer, tornar, coisar alguma coisa em outra coisa. Isso é muito útil e é belíssimo, além de ser riquíssimo, porque facilita a fluidez da língua. Vamos ver aqui. Exemplo. Olá, Roberto. Aí, depois a gente vê os exemplos. Agora o E IG. aqui é o outro lado da moeda. Era ik, aqui é id, tá certo? É uma coisa reflexiva, não é? Então, esse id
significa coisar-se, né? Ou fazer-se, tornar-se. Você vai ver isso aí com exemplos, você vai ver como isso é importante e útil. Vamos lá, nos seus exemplos. Olha. Então, nós temos aqui um adjetivo, está no singular. Bela quer dizer bonito, ou bonita, belo ou bela. Se eu usar o sufixo ig, certo? Eu vou formar o verbo colocando um i no final, né? Essa palavra agora se transforma num verbo. Quer dizer, tornar belo, fazer com que fique belo ou bela. Então, beligue, bela é bonito, belo, ou bonita, bela. Beligue é tornar alguém belo, tornar alguma coisa bonita. Beligue. Eu, num passe de mágico, num processo bem curto, bem simples, bem simplificado, eu trouxe uma nova palavra, agora, inclusive, mudei até a classe gramatical, né, para fazer com que algo fique belo, tornar belo, embelezar. Né? Então, você não precisa fazer muito esforço para compreender isso. Isso está na cara. Então, quando você olha para a palavra assim escrita, você vai ter que fazer o seguinte raciocínio. Está ali o ig. Ig, eu olho para ele, eu sei que quer dizer tornar ou fazer, e um tornar ou fazer o quê? Aí você olha para a raiz da palavra, que é belo. Tornar belo. Fazer belo. Fazer com que algo fique belo. Diante. Por exemplo, Belide agora. Belide. É a mesma coisa. Vandenberg, nos relembra porque o i no final? O i. Porque os verbos no infinitivo, todos os verbos, não há exceção para isso, vão terminar pela letra i. Nós vemos verbos como paroli, que é falar, ame, que é amar, ire, que é ir. Aqui no caso, beligue, embelezar, ou fazer belo, ou tornar alguma coisa bela. E agora, em vez de ig, eu vou ter id. Id. Coloco o i no final, ficou it. Não é? Id. Belide é reflexivo, é tornar-se, tornar alguém, alguma coisa, ou alguém, mas referindo-se ao próprio sujeito que executa a ação. Tornar-se belo, fazer-se belo, no sentido de ficar belo, de se embelezar, né, etc. Então, belide. Vamos ver se a gente tem algum exemplo em frases. Roberto? Mais uma outra palavra. Dica é um adjetivo. Dica quer dizer gordo ou gorda. Vamos olhar para agora a palavra dikig. Aí você olha para o IG e diz, torna o quê? Aí você olha para a raiz, que é o dik, tornar gordo ou engordar. Tá mudo? Um minutinho. Vandenberg, o seu tá mudo, Vandenberg. Tá mudo o seu. Pronto, Coloquei. pronto. É. É. Então, voltando aqui. Então, quando você vê uma palavra como essa, dikid, não é? Dikid, aí você vai, o exercício que você vai fazer é esse. Você vai tomar consciência de que ali, naquelas 6 letrinhas da palavra de kid, você vai olhar para ela e você vai identificar ali dentro um sufixo. Id. Você vai olhar que a letra final é i, nós estamos com um verbo no infinitivo. Pronto. Tem um sufixo i, id, sufixo id, e tem o restante que é a raiz, dik. Então você vai olhar para o sufixo e pega esse id significa tornar-se. Tornar-se. Tornar-se o quê? Aí você vai pedir socorro a
ao significado da raiz, do radical. Gordo. Tornar-se gordo. Você traduziu, tá certo? Tornar-se gordo. Então, ficar gordo. Tornar-se gordo. Passar-se gordo. De kit. Então, Vanderberg, diz. é porque é para esvaziar mesmo. Por que o chapeuzinho no G? Porque isso é uma letra que ganhou o G. Existe o G sem seu chapéu, que é o G, né? Que é, no caso, a letra Go, que é a letra Go gutural, assim, né? Gato, gato. Se você escreve gelo em português, deixou de ser G para ser G, não é? Você trouxe uma mudança no fonema, né? Outro fonema, uma mudança de som. Então, em Esperanto, isso não acontece. Cada letra tem seu valor próprio e não muda independente do que esteja acontecendo na palavra. Na palavra gato, você diz gato, gato. Mas se você escreve gelo, você vai dizer agora gelo. Já que era gato, ga, ge, gi, go, gu. Não muda. Um G com A em Esperanto é G, com E é G, com I é Gui, não é Gi, não vou dizer girafa, eu ia dizer girafa, não é? Tá certo? Então, o som J é um som mais complexo, não é? É um som mais complexo, que aí é o DJ, DJ em português, como por exemplo, Djavan, é um não som complexo. Djavan, adjetivo, esse DJ, esse som, não é? É um dígrafo em português, né? São É, duas letras para poder se pronunciar um som. Então, esses sons complexos da língua portuguesa, que são 5, foram transcritos para o Esperanto como uma única letra. Em vez de você usar 2 letras, você usa uma só. Só que essa letra ganha um chapéuzinho em cima. Vai é. dizer para você que aquilo é um som complexo. Daquele qual significa DJ. Então, E porque, de. Hã? e porque algumas vêm com ele e outras não vêm com ele. Porque algumas têm esse som e outras não têm. Que a gente viu aqui. Por exemplo, Todas no infinitivo vão ter esse circunflexo ou só algumas? não, isso aqui é o sufixo. É o sufixo. Aqui é a letra G, isso aqui é a letra G, porque o som é de DJ, é um som de DJ. Se você recuperar o estudo do alfabeto, você vai ver que existem 5 letras que têm esse Uhum. circunflexo. Tem 5 letras. Cada uma dessas letras, elas representam sons complexos, sons que são ditos que em português, para serem expressos, por exemplo, vamos pegar a palavra aqui, vamos sair do G com o circunflexo, vamos pegar o C com o circunflexo, certo? O C com o Uhum. circunflexo. Vamos pegar a palavra chapelo, chapelo. Esse chapelo é um C com circunflexo, A-P-E-L-O, chapelo. Por que tem esse circunflexo aí? Porque o som dessa letra é um som complexo. É, Se eu fosse transcrever isso para a língua portuguesa, esse som seria T-C-H. Eu precisaria de 3 letras na língua portuguesa para grafar esse som em uma palavra. Por exemplo, certo. eu digo assim, tcheco-eslovaco, então atim, espirro, T-C-H. Isso acontece em muitas línguas, ou em todas as línguas isso acontece, mesmo no Esperanto. O Esperanto, ele evitou a existência dos sons complexos sendo representados por 2 ou 3 letras. Ele disse, esses sons complexos existem e vão continuar existindo na nossa língua, porque eles são importantes, são úteis e são usados por aí afora. Então, eu vou manter esses sons. Só que eu vou inovar. Eu, em vez de representá-los como as outras línguas costumam representar, usando 2 ou 3 letras, né, eu vou usar uma só letra.
E aí essa foi a criação que ele fez para o alfabeto. Ele inovou criando uma letra que expressasse esses sons complexos das outras línguas, só que uma só letra alterada. Aí colocou o acento circunflexo em cima. Então, o C com acento circunflexo é tch, é a letra cho. Entendi. O G é o jo. E aí por aí vai. O S é o show, é o CH, o SH, não é? E por aí vai. Pronto. Então, essas letras que representam sons complexos, que são 5, elas são grafadas com um chapeuzinho em cima. Essa foi uma sacação genial que ajuda demais na grafia e mesmo na beleza da língua. Sim, perfeito. Mas os sufixos, quando usa o ik e quando usa o it? Quando usa E, com acento e sem acento? Os exatamente, sufixos aqui especificamente. exatamente. Nesse caso aqui, o ig e o it, um é tornar alguma coisa e o outro com o g, com o circunflexo, é tornar-se. Ah, perfeito. A ideia deles é isso. O sufixo ig traz essa nuance para a palavra. Se eu digo bela, é bonito. Eu digo, embelezar, que é tornar belo, eu vou dizer beligue. Não é beligue. Mas se eu quiser embelezar, se tornar-se belo, seria belide. A mesma coisa com o dica. Dica é gordo. Tornar gordo. Dikig. Tornar-se gordo. Ou engordar-se. Dikide. Então, a sua tarefa é dupla. A primeira é observar a existência do sufixo na palavra, quer seja ig ou it, entendendo já o seu significado, tornar ou tornar-se, buscar completar o sentido da palavra baseando-se na raiz da palavra. Se é bela, é bonito, então, tornar bonito ou tornar-se bonito. Se é dik, é gordo, tornar gordo, dikig, tornar-se gordo, dikit. Certo? Então, por exemplo, Felicia. Felicia é feliz. Olha que tem esse C com circunflexo, Felicia. Mas se eu quero tornar a minha mãe feliz, tornar feliz a minha mãe, eu vou dizer felitig. Aí vai ter o ig. Agora, eu quero tornar-me feliz esse ano, felicity, tornar-me feliz. Fazer com que eu próprio, quer dizer, uma ação reflexiva, tornar alguém, mas esse alguém sou eu próprio. Perfeito. Felicity. Né? Agora aí é uma aula, viu? Mas vou ver das frases, né? Vamos adiante. Vandenberg, foi o último slide. Foi, né? Foi. Tá. Agora, uma proposta para Por isso que nós eu perguntei, memorizar. eu sabia que era o último, viu, Roberto? Ah, pois é, olha aí. Muito bem, você captou a mensagem aí, que era o último slide. Agora, meus amigos, uma ideia para nós memorizarmos os números é olhando as placas de carro. Né? A gente está todo dia na rua, aí vai lendo, né, as placas, né? O milhar, antigamente era milhar, hoje as placas são um pouco diferentes, né? Mas com as placas de carro, a gente vai praticando aí os números também. Na minha época, eu fiz isso para memorizar os Muito números. bom, muito 1230 né? Aí você vai praticando. Muito legal. Vou fazer aqui um desafio aqui para o Kelton. Vamos lá? Vamos. Vamos fazer o seguinte. Eu quero que você pegue o numeral 1 e construa uma palavra usando o numeral 1, o sufixo ig e o sufixo id. Os três, consigo não. Vandenberg, O eu ainda não estou numeral, nesse nível, não. o numeral 1. Número 1 não é uno. Uno. Agora você vai pegar esse numeral
e vai construir uma nova palavra a partir desse numeral, incluindo essa palavra, mas acrescentando ik, e depois uma outra palavra acrescentando it. Fazer o que a gente fez parecido com bela e com dica. Alguém quer ajudar? Pessoal que está acompanhando? Jaqueline disse que queria. Vamos ver? Eu acho que não. Mas está tão evidente. Olhe para as duas palavras. Escreva no papel as duas palavras. Tem que juntar isso aí. Rosenberg, é porque eu acho que eles também não entenderam. O Gabriel está dizendo que não entendeu a proposta. A Fala, proposta é a seguinte: baseando-se no que a gente estudou para Bela, Belig, ao Belite, Dica, Dikig, ao Dikit. Isso foi o que a gente fez, usando os sufixos e numerais. Nós estamos estudando numerais e sufixos. Então, vamos aproveitar. Então eu estou querendo que você pegue o numeral 1 e esses dois sufixos, e a partir desse material, construir duas palavras. Uma em que apareça o ik, outra em que apareça o it, mas em ambas deve aparecer o numeral. Uno. Mi Estou falando português. Estou falando português. unigas, mi unigas Não, só a em... palavra. Sem usar Ah, só a palavra. é unificar-me, né? No caso aí seria Quarta, eu quero que você joga a palavra. Qual é a palavra? unoigas. Olha, não precisa. Você está conjugando já. Eu estou querendo isso. Aham. Você não precisa. Pode terminar em i, como nós fizemos com Dikig, Belig. Seria... Não, meu Deus. Unuig. 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 Pronto, Unuig. Escreva a palavra Unuig e olhe para ela. Certo, Unuig. O que é que você está vendo nessa palavra aí? É uma palavra que terminou em i. É um verbo no infinitivo. Tornar-se único. Não. Unuig não. Unuig não tem o ciclo Unificar. completo. Unificar. Unificar ou tornar único, ou tornar um. Né? Unificar. Agora, Unuig. Unuig. Tornar-se um. Tornar-se um. Porque já é com circunflexo, né? Em cima. Exatamente. Tornar-se um ou tornar-se único? Um, né? Como é que Tornar-se um. seria tornar-se único? Tô pensando. Aí você tem que perguntar. A pergunta é: como é que eu digo único? É única. 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 Unikig, tornar único. Verdade. Unikig. Unikid, tornar-se único. Rapaz, olhem, percebam que isso bombardeia a mente, porque a gente está acostumado a achar que tudo é difícil demais. Uhum. Estamos falando de coisas extremamente simples, diretas, por que não dizer óbvias? Só que a gente se assusta. A gente se assusta. Quando a gente começar, quando a ficha cair, que você entender que o Esperanto veio com uma proposta belíssima em primeiro lugar, necessária demais em primeiro lugar, facilitada, por isso fácil demais em primeiro lugar, internacional total em primeiro lugar. Você vai dizer, Esperanto é a primeira língua que deveria ter sido buscada por todos, se quiserem se tornar cidadãos mundiais, cidadãos internacionais. Então, a gente perde tempo demais deixando para amanhã estudar Esperanto. Tem que estudar hoje. Começar, não é nem estudar, começar a usar. Começar realmente a usar, a viver em função dessa coisa em si que é redentora. Entendeu? tudo bem, meus amigos? Eu vou tirar aqui a gravação agora, né? Vamos encerrar aqui a gravação.
A aula já terminou, estamos só agora nos bate, né? Mas alguma coisa instrutiva, Vanderberg, aí? Alguém quer fazer alguma pergunta instrutiva dentro da aula? Ainda está sendo gravado. Não? Ó, Então, deixa eu fazer aqui mostrar aqui mais uma coisa interessante. Vou diga, já colocar, está sendo gravado. eu vou colocar aqui uma frase. Lá quinabino idis bela por la festo. Se quiser escrever, escreva. Lá quinabino idis bela por la festo. Deu para entender a frase? Se deu, como é que vocês traduziriam isso para o português? Repete. Lá quinabino idis bela por la festo. Meu Deus. Escrevam. É o ditado que eu estou fazendo. Escrevam para vocês enxergarem. Lá quinabino idis bela por la festo. Todo mundo escreveu? Vamos tentar traduzir. A menina Ó, dá um pulo para a festa. A menina, no final, para a festa. A menina, bela para a Se festa. embelezou para a festa. A menina, bela para a festa. A menina tornou-se bela. Ou embelezou-se. A menina. Ó, o que foi que eu fiz? Eu peguei o sufixo id e coloquei um i no final. Transformei no verbo. E conjuguei no passado. Is. A menina tornou-se bela. É a mesma coisa que dizer que eu tinha a palavra lá que na Bíblia, belides, mas agora eu resolvi trocar, eu resolvi cortar isso aí e transformar em duas palavras. Lá que na Bíblia, belides, ou então lá que na Bíblia, itis, bela. As duas formas se equivalem, as duas formas são ótimas e são usadas indistintamente. A gente opta por uma ou por outra de acordo com o seu estilo de falar, de escrever, por uma questão estilística mesmo, você está escrevendo e tal. Belides ao ides bela. Perceberam? Então, nós estamos com um instrumento na mão, que é a língua internacional, Esperanto, de multiplicidade riquíssima de possibilidades. E vocês estão só começando. Agora, e é lamentável que a gente, no curso assim, à distância, a gente não tenha oportunidade, não tenha recursos suficientes no olho, para poder mostrar essas coisas na sua intimidade, não é? No seu detalhamento, não é? Mas está valendo. Vanderberg, o nosso amigo Gabriel, ele traduziu, ele escreveu: A garota se arrumou para a festa. O Só que depois sentido ele. é esse. Hã? O sentido é esse, mas a tradução, não. É, O a sentido, ideia, o né? sentido é esse. Só que depois ele revelou que a tradução é do Google. Mas o Google faz essas coisas. É por isso que é perigoso, no começo, você ficar sempre tentando traduzir as coisas pelo Google, porque você acaba se perdendo em determinadas ocasiões. O importante é você tentar fazer, embora depois você confronte com o Google. Mas primeiro você tenta, você faz a sua tentativa. Depois você vai confrontar com o Google. Viu, Vanderberg? Ele está aqui no chat, né, perguntando assim: dá para dizer então que Belides pode ser se arrumou? Se a ideia foi essa, né, de se belezou, né? A ideia é essa, mas ao pé da letra, tradução literal, não. Mas no É. caso, se você entender que se arrumou em se embelezou, tá valendo. Tá valendo sim, tá certo? Porque aí é uma questão de estilo também. De acordo com o contexto pode ditar, é muito melhor. Se belide significava se maquiar, aí fica mais perto de, né?
você diz assim, belezou, belezou. Se belize ficar para o contexto em si, se arrumar, botar um vestido bonito, então elegante, tá? Você pode simplesmente puxar para esse lado, não é? Tá certo? Então, o contexto é quem vai dar, no final, vai dar o veredito final. O que é melhor traduzir como? Porque aí cabe aquela máxima, tradutore, traditore, né? O tradutor é um traidor, porque ele vai dar o rumo que ele quer, né? O contexto aí está imperando, né? Para poder fazer com que você decida por arrumar-se ou embelezar-se. Muito bem, meus amigos. Mas está na nossa hora, ainda tivemos uma aula aqui sobre tradução, né? Para incentivá-los também a traduzir, que é importante. Então, vamos encerrar aqui a gravação, né? Nesse momento.